Olá, buscadores! Hoje eu tenho a primeira convidada aqui do meu canal, que é uma pessoa muito importante para mim. A Ju, ela conhece bem o meu começo, ela tá comigo, ela me conheceu há 6, 7 anos atrás, mais ou menos, tá? Então ela me acompanha há bastante tempo e a gente vai contar a história dela. Eu admiro a mulher que ela é. Então eu trouxe ela para que, lógico, vocês entendam do processo e o quanto ele pode impactar a vida de alguém, mas que vocês se inspirem, porque todo mundo pode sonhar e chegar aonde quiser, e a Ju é a prova viva disso. Eu tenho muito orgulho de vocês, Ju. Queria que você se apresentasse. Obrigada, Pri, pelo convite. Me sinto muito honrada em fazer parte desse programa e compartilhar um pouquinho da minha história, de como nós nos conhecemos, o quanto isso impactou na minha vida, impacta e tenho certeza que impactará. A Priscila faz parte de um processo e cada etapa é uma conquista, aproveitando o que a Priscila falou, né, de poder sonhar. Não é sonhar e saber onde vai chegar, é chegar onde jamais eu imaginaria. E é isso, a Priscila é esse resultado, é isso que impacta na minha vida. Eu fico emocionada, gente. Assim, gente, a Ju chegou pra mim no consultório, tá? E essa mulher maravilhosa que vocês estão vendo aqui tava bem descaracterizada. Foi indicação da Sá, que é uma amiga em comum, paciente também. E ela tava dentro de um relacionamento tóxico. Por que ela estava despersonificada? A Ju tem uma história, né? Uma história complicada familiar e sofreu alguns momentos de agressividade e abuso na infância, abusos físicos e verbais. E quando a criança cresce dessa maneira, ela linka amor e dor. Então, se meus pais me tratam dessa forma, amor é isso. Porque quem me ama são meus pais. Então eu posso... esse cara aqui, ele tá fazendo isso. Mas não é tão ruim. Meu pai me batia, minha mãe me batia, aconteceu isso. Você linka amor e dor e não sabe diferenciar. Então, ela estava vivendo este relacionamento, lógico, ela entra nesse relacionamento impulsionada por essa dor. Alguns relacionamentos tóxicos começam com a pessoa se mostrando incrível, maravilhosa, só que essa pessoa vai te isolando das pessoas de uma forma muito sutil, tá? E neste momento, então, ela estava isolada de todo mundo, estudando para concurso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, nós entramos num ciclo e é claro que algo me favorecia para eu continuar naquela história, naquele relacionamento abusivo, então algo me favorecia. Isso é o que a gente vai despertando e trazendo para a consciência. Que o favorecimento, na verdade, não é favorecer de vantagem, é alimentar a dor. Isso, então, o que exato. acontece? A dor interna dela ela é alimentada de alguma forma. Toda pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico tem uma dor que mantém ela ali. Então, assim, por mais que a pessoa seja tóxica, o que faltava para ela, e eu que estava do outro lado posso falar claramente, atenção. E foi o que ela começou a se alimentar, segurança. Né? Segurança. Então eu estava tão amarrada dentro daquela história e daquele contexto que me trazia segurança. E como eram essas amarras? Era o controle do celular. Fui deixando de trabalhar e perdendo o controle financeiro da minha vida. Em troca, eu teria a possibilidade de estudar para concurso. E o concurso já era um gatilho, né, Era um Ju? gatilho, porque o concurso me trazia segurança, que era algo que eu buscava. Então, o valor principal e que me fez ficar nesse relacionamento era a segurança. Gente, tem uma sessão que foi engraçada, essa sessão. Sessão de valores da Ju. Gente, ela lembra de tudo, não é possível isso. Sessão de valores da Ju. Assim, vocês um dia eu vou entrar nisso e vou explicar em algum vídeo pra vocês, mas tem uma sessão que eu faço dentro do processo que você descobre quais são seus reais valores. E na verdade, quando você pergunta para as pessoas, elas falam, família, honestidade, mentira. Seus reais valores não são nada disso, esses são valores que você cria porque você acha bonitinho. A Ju tinha segurança como valor vilão. Quando é que um valor que
segurança é bom, mas por que se torna vilão? Porque ele te mantém dentro de coisas horríveis, porque aquilo é muito importante pra você. Quando ela descobriu que segurança era o valor vilão, ela chorava. Você lembra disso? E aí a gente volta um pouquinho. Por que segurança era tão importante pra mim? Porque eu cresci de uma infância totalmente insegura, desprovida de questões financeiras, atenção, próprio amor. Mas que vítima. Não, não era isso. O espancamento, isso me fez buscar. Eu preciso de segurança, eu preciso estar protegida, eu preciso de um canto e me esconder e me acolher. Então a segurança fazia com que eu me submetesse a qualquer situação. E foi isso, eu acredito, que tenha me mantido por um certo período. Então lá eu tinha segurança, por isso que eu falo que é uma troca, né? Então por que eu ficava? Porque eu tinha segurança financeira. Quando o parceiro diz não trabalhe porque eu vou pagar as contas, é uma segurança financeira. Não trabalhe, pode ficar aqui em casa estudando sem sair de casa, é uma segurança que eu buscava. Eu não tinha casa. De repente me é oferecido uma casa. Não, e era tudo, né? Eu vou cuidar do seu filho, eu vou... Ele fingia uma falsa atmosfera de amor e sempre mostrava pra ela que ela tava louca. Então, assim, ele tinha um excesso de controle com ela ao ponto que uma vez ele marcou a sessão comigo pra ver se ele conseguia me manipular pra manipular ela. Ele viu que não ia dar certo, ele desistiu. Então, assim, a verdade, a pessoa controladora, ela é tóxica e ela é insegura, tá? E a insegurança dela faz ela ir pro processo de controle. Então, percebe que o problema dela era a segurança. Ele era inseguro. Se complementaram em dor. E a Ju tá falando muito de questões financeiras, mas, por exemplo, ele não era agressivo, ele não batia, ele não fazia... Então, assim, era muito melhor ainda do que ela vivia. Então, ela ainda tinha um ganho muito grande, porque, assim, por mais que ele fale pra eu fazer... E outra, passar no concurso pra Ju era a segurança de ter aquele dinheiro pro resto da vida. Então, aquilo era muito importante pra manutenção do vital dela. Exato. Da sobrevivência. Então, o meu gatilho da sobrevivência desde criança. E aqui eu vou entrar, porque que eu falo muito da questão financeira e da segurança. E isso nós descobrimos, eu revisitei em uma das sessões de hipnose. Que eu, com 11, 12, 13, mais ou menos nessa faixa, eu rasgava lixo, pegava latinha na rua. Isso para a sobrevivência. Então, por isso que essa questão de, quando a gente fala financeiro, eu não estou falando de milhões. Não, é o vital. É o vital. É para a sobrevivência. Então, vamos imaginar que eu apaguei isso da minha memória. Então, para eu poder comprar um tênis era luxo, não. Para poder ter o dinheiro para comprar pão na minha família, saíamos na rua, isso eu morava em Itanhaém, no litoral, mexia no lixo para pegar latinha. E isso foi que a gente conseguiu, depois de um tempo, identificar o porquê dessa necessidade, por que a segurança e essa sobrevivência é tão forte em mim. E aí a gente conseguiu buscar através e entender, a gente puxou essa memória. Porque assim, a sua mente é criada para te proteger. E como foi talvez um momento muito doloroso para ela nunca trouxe isso em terapia, porque ela de fato não lembrava. Foi uma surpresa pra gente na hipnose entender isso. E aí fez muito sentido tudo, né? Então, e ela tinha uma outra questão. Eu sou inferior às outras pessoas. Então a gente também trabalhou isso, por quê? Percebe que é tudo marca desta infância que ela nem lembrava. Então ela tava no relacionamento, não sabia por que tava, ainda achava que era melhor do que a condição que ela tinha e não lembrava de muita coisa. Então, a gente tem que vasculhar a mente para descobrir algumas coisas mesmo, né? E foi muito interessante porque a Ju me surpreendeu, por isso que eu falo que ela é uma mulher que as pessoas têm que se espelhar. Obrigada. Porque, primeira sessão, ela não tinha renda, né? Porque ela estava em casa de castigo, você trabalhar estudando para concurso. Eu falei assim, sem indicação da Samantha, né? Eu gosto muito da Samantha. Falei assim, você tem cheque? Tenho. Falei, você vai me dar 10 cheques e você me paga o primeiro o mês que vem e até lá você vai ter dinheiro pra me pagar. A gente vai arrumar um jeito de você ganhar dinheiro.
Ela, mais louca do que eu, falou, beleza, a gente vai resolver então. E não é assim, um valor que pro meu momento era muito, muito alto. Porque eu estava no zero, então qualquer valor é muito alto, né? E aí eu falei, Ju, quais os recursos que você tem sem fazer audiência? Eu falei, beleza, agora você é audiencista. Para de estudar para concurso, vamos fazer um cronograma onde você vai estudar parte do tempo. É um sonho seu. Eu não posso entrar na vida da pessoa e ela ainda achava que era um sonho dela, tá? Então eu mantive o sonho ali, a gente criou uma grade de horários e ela se jogou. Em 2 semanas ela já tava felizona me mandando foto dos caderninhos dela. Porque ainda fiz e fazia agenda, mandava foto da agenda repleta de audiência. Já com verba. Nisso eu tinha uma viagem programada, fui viajar. Quando eu voltei de viagem, eu queria que você contasse o que já tinha acontecido da tua vida. Então vamos lá, eu estava num período estudando para concurso, dentro de casa, me vi que aquela situação não estava feliz e falei pro companheiro lá, né? Falei, olha, eu não quero mais estudar para concurso, eu quero trabalhar. E no momento ele falou assim, mas se você voltar a trabalhar, nós vamos nos separar. Por quê? Eu ia voltar para minha vida e sair daquela manipulação. Ele, não, se você parar de estudar para concurso, a gente separa. Não foi esse o combinado. O combinado era estudar. Aí, tudo bem. Aí eu me convenci que realmente ele queria separar. Ele achou que fosse ali uma jogada que ele conseguiria que eu recuasse. E nesse período que a Priscila viajou, fiquei, não sei, um mês, tantos dias sem sessão. Falei, tá bom, então eu vou procurar um apartamento. Procurei um apartamento. Era um apartamento pequenininho, um quarto, mas que dava ali pra mim e pro meu filho, e que era uma saída. E foi isso. Então, quando a Priscila voltou, eu já tinha me separado, já estava trabalhando. Nesse período surgiu o projeto Audiência Trabalhista de A a Z. Então, para quem não trabalhava, passou a fazer audiência. E não só fazer audiência. Falei, poxa, eu sei fazer audiência, eu Isso gosto foi mais disso. pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Calma, a Ju correu. Então, assim, peraí, gente. De repente, volta de Miami. Ela tinha feito apenas 4 sessões. Ju, você tem que marcar a sessão, você tem um monte de coisa pra te contar. Tá bom, você tem um monte de coisa pra me contar, conta. Olha, eu tô morando sozinha com o Davi, comprei uma viagem pra Disney na época, não foi? Ela não tinha dinheiro pra me pagar, gente. Ela já tava com uma viagem comprada pra Disney. Isso só fazendo audiência. E a gente tá vivendo super bem, tô super feliz. 4 encontros. Então, quando a gente... O que acontece? Quando ele vem com essa ameaça pra Ju, de olha, se você for sair, eu vou me separar. Se ela tivesse presa no valor vilão e a gente não tivesse trabalhado isso, né? Segurança, ela tinha ficado. Porque dar este passo de mudança, fazendo audiência que sim, você não tem um salário mensal, é inseguro. É inseguro. Mas ela tinha ressignificado isso dentro dela. Ela percebeu, ela falou, beleza, eu vou. E aí ela conseguiu dar esse passo e a vida dela deslanchou, assim, ela já estava indo pra Disney com o filho dela, realizando um sonho dela e do Davi. Não, e viagem também é algo importante, porque era algo inatingível. E a Disney foi e cada sessão eu voltava com a Priscila, a princípio, voltando um pouquinho, nós faríamos a cada 15 dias, mas eu queria aproveitar cada momento daquele processo. Eu falei, não, Priscila, toda semana. Eu falei, não, a cada 15 dias, acabou estendendo a cada mês. Então, cada mês que eu chegava com a Priscila, já tinha um degrau a mais e uma página virada. E eu lembro que um momento ela falou assim, o que mais você vai fazer? Você vai pôr fogo em Roma? Eu falei, então, também comprei passagem pra Itália, eu vou viajar no carnaval. Então, cada etapa eu fui curtindo, aproveitando cada etapa. Então, eu não queria que fosse a cada semana a sessão, porque cada semana tinha um exercício. E eu lembro que, voltando um pouco nas primeiras sessões, ainda na resistência, a Priscila... Tá. O que você tá fazendo aqui? O que você vai fazer aqui? E aí eu saía, que droga, o que eu vim fazer? Mas é sempre o
o nosso funcionamento, nos protegendo da mudança, né? Mudar para quem tem valor vilão, mudar é difícil para qualquer ser humano, gente. Quem tem vilão segurança é sensação de morte, é ligado ao vital, tá? Foi o que ela falou, porque comer é vital. Ter um teto é vital. Então, é muito sério isso. E aí foi muito interessante, porque como ela avançava muito, tem pacientes que eu não deixo fazer o que ela fez. Por isso que eu falo, a gente tem que ter um olhar individual para cada um. Ela se entregava aos exercícios de uma forma tão intensa que dentro desses intervalos, quando ela precisou do acompanhamento semanal, porque assim, primeiro ela contratou o Fênix, depois ela estendeu o processo e fez o protagonista. Então, por exemplo, os 4 primeiros encontros, eu acho que foram ainda semanais. Quando eu vou viajar e eu volto, a gente passou para 15, depois a gente passou para 30. E por quê? Porque ela fazia o exercício e ela vivenciava. Tem aquele tipo de paciente que se eu não pegar no pé não vivencia. Então eu não posso abandonar esse paciente. Ela vivenciou, ela se jogou de cabeça. Quando a gente estava mais ou menos pela 8ª sessão, eu virei para ela e ela também tinha um sonho de fazer mestrado e o sonho de ser juíza. Eu falei, Ju, você tem certeza que isso faz sentido para você? Ou ainda, ali eu podia questionar o estudo do concurso público. Ou ainda tá ligado à questão de segurança, você vai ter um título importante. Mas, poxa, você tá deslanchando tão bem, tal, você fala tão bem no digital, você se posiciona tão bem. Nasce a audiência trabalhista de A a Z. A audiência trabalhista, eu queria que você contasse, né, o que é a audiência trabalhista de A a Z. E vamos um pouquinho, né? Eu vim de uma família que não é uma família de advogados. Na época da faculdade de Direito, eu não fiz estágio porque eu dava aula, minha primeira formação é letras, então eu lecionei por 5 anos. Acabou letras, comecei direito então eu não tinha experiência na área jurídica. E eu fui fazer audiência, sem saber fazer audiência. E naquele momento eu transformo a minha dor em algo que seria uma salvação para minha vida e para minha carreira. Então foi uma descoberta de não saber fazer audiência, em identificar a audiência como algo que eu gosto e passar a dar aula de audiência. Isso foi muito interessante. Construir cursos, porque eu conseguia passar as dificuldades do que era muito difícil e impossível. E o audiência trabalhista de AZ eu fui para quem não tinha, não trabalhava com digital. Também foi um exercício que a Priscila falou, olha, como as pessoas conhecem seu trabalho? Por indicação. Não, isso é muito pouco. Quais são suas redes sociais? Não tenho. Como não tem? Eu não quero que ninguém saiba da minha vida. E isso ainda era um resquício de não posso ser vista, porque se eu for vista, isso vai acabar com o meu relacionamento de uma pessoa super ciumenta. Vou ter problemas, então começa a evitar. Começa a evitar. Então surgiu de quem não sabia fazer audiência, para quem se identificou com a audiência, para quem se tornou mestra em audiência, para quem fez mestrado e dá aula em pós-graduação e cursos. Então foi um ponto de partida sempre do zero, isso que eu identifico. Então era um ponto de partida do zero, de quem não tinha redes sociais, a quem de uma maneira orgânica foi desenvolvendo cursos e conversando com as pessoas, sendo indicada e também convites para dar aula, cursos com juízes, com procuradores do trabalho, com advogados. Então foi uma transformação assim, muito grande. Quando ela deslancha no digital, ela traz outra questão para mim. As pessoas começam a reconhecer quem ela é. Mas ela ficou presa dentro de um padrão e por muito tempo ela sentia que não pertencia a alguns meios. Aí ela falava assim, mas como que eu vou? Falava, indo. Aí ela falava assim, mas se eu entrar em tal restaurante, aquilo não é pra mim. Essa foi a última parte do tratamento da Ju. Eu falei, Ju, a partir do dinheiro, do momento que você tem dinheiro pra pagar a conta, qualquer lugar é pra você. A gente trabalhou isso. E aí ela foi. Mas ela foi sem limites, assim. Qual foi o curso que você fez fora? Eu fiz um curso em Portugal. E o próprio mestrado, né? Que eu acho que é o maior, então, o maior destravamento. Ela vem quebrando um padrão da família dela. Uma família que as pessoas
Não tem essas... Não tem uma cultura do estudo. Do estudo. De repente, hoje, ela tá como mestre em Direito, ela é reconhecida como professora e ela criou uma técnica específica para destravar pessoas que não... Porque as pessoas têm muita dificuldade em fazer audiência. Parece que falar com o juiz é falar com o capeta. Então, ela simplesmente criou ali uma técnica que ela auxilia as pessoas a seguir aquela cartilha e conseguir. E isso deu muito recurso para ela. Gente, acabou o tratamento 10 sessões. Ela tava com a vida dela resolvida. Não, mas é importante, até você tocou no assunto do restaurante. E nós trabalhamos algumas não, né? Muitas crenças. Então a crença de merecimento, como alguém que um dia rasgava lixo para comer, se sentir pertencendo a ir almoçar num restaurante, qualquer que seja, ou também estar em meios, eu não me sentia que eu era merecedora de estar ou ir para determinados lugares, porque então, foram essas travas, foram muito importantes, aí não tem limite, né? Ela destravou a vida dela. Aí, sei que passava um tempo, às vezes ela me levava, eu tô precisando de terapia. Eu falava, marca uma sessão avulsa. Aí ela falava, mas você precisa fazer terapia? Eu falei, não precisa não, você tá ótima, continua assim. Por quê? Ela destravou ela como mulher, ela destravou a maternidade, o desenvolvimento, porque assim, o filho é o reflexo da mãe. Então não é que ela não era boa mãe, a Ju sempre foi uma boa mãe, mas ela se tornou uma referência para o filho dela, quando ela assumiu as rédeas da própria vida. Ela se tornou a profissional que ela queria e a vida dela foi pra frente. E beleza, nunca mais ela precisou de tratamento. Aí, a cereja do bolo. Eu sempre falei pra ela, eu falei assim, a cereja do teu bolo, só que você tá pronta, é encontrar outra pessoa pronta. Hoje, eu tenho orgulho de dizer que a Ju está vivendo um relacionamento, perfeito. O que é um relacionamento perfeito? É um relacionamento equilibrado, onde ambos têm trocas no mesmo nível, se respeitam. Então, a vida da Ju migrou em todas as áreas. Então, a terapia durou 10 encontros, mas a evolução durou 7 anos. Exato. A gente se retroalimenta, né? Vai buscar sempre lá nos valores, no que foi alcançado, o que foi destravado. Então, a todo momento, eu revisito algumas questões, isso é muito importante. Tem muito cursinho de como encontrar alguém. Gente, quem quer encontrar alguém, encontra qualquer pessoa, e por isso que as relações não dão certo. Você precisa se encontrar para se encontrar com a pessoa certa da sua vida. E foi o que aconteceu com a Ju. Ela se encontrou, ela se bastou. E no momento que ela estava pronta, a pessoa certa entrou na vida dela, pronta para ela. Então, eu sou contra cursinho de técnicas de como conquistar alguém. Seja alguém. As pessoas se atraem por semelhança. Seja você. E é o conjunto que atrai. E isso no meu relacionamento é muito recíproco. Porque ele verbaliza isso pra mim e eu pra ele. Eu admiro e gosto dele da maneira que ele é. E o contrário também, ele faz questão de dizer, eu te admiro por isso, eu te admiro por aquilo. Cada um do seu jeito, somos muito diferentes. O Gui mora no meu coração, tá? E eu sou chata porque assim, eu fiscalizo a vida de todo mundo que eu tenho carinho. E eu sempre aprovei o Gui, ele mora no meu coração. Sem o conhecer, né? Mas as posturas, eu vejo o reflexo na postura, tudo. Hoje, a gente tem mais uma novidade, porque a Joana não consegue ficar parada. A gente precisava engajar o Davi, adolescente. Eles têm a função de ser chato na nossa vida, eles nasceram pra isso. Ele tem a mesma idade do meu filho, então eu posso falar à vontade. E aí a gente falou assim, tá, vamos pôr responsabilidade no Davi, né? O que a gente pode fazer? Ele tá meio irresponsável, não tava muito bem na escola. Por questões de viagens que ela faz do namorado dela, ela viaja com ele, a questão de trabalho, e a gente falou, poxa, já sei, vamos trazer produto de fora? E a gente criou isso pro Davi se engajar. Gente, eles foram agora, então foi a primeira experiência de personal shopper da Ju. Adorei, foi muito interessante, foi. E conta um pouco disso. Então, né,
o Guilherme viaja a trabalho e também fica 15 dias fora, para que nós possamos estar juntos nesse período. Surgiu uma oportunidade, vamos levar o Davi, vamos levar o Davi. Muito bem, ele está a trabalho, eu adiantei o meu trabalho, adiantei meus prazos, fechei a agenda para audiência, porque viajar, vocês já perceberam que é algo que é legal para mim. Então, cada vez que eu viajo, nossa, estou destravando, estou superando. Então, isso é muito bom para mim, E nessa questão, falei, bom, ele tá trabalhando, os finais de semana a gente aproveitou para viajar, e aí foi para Nova York, fizemos toda a parte de turismo. Enquanto ele estava lá na semana dele de trabalho, eu falei, peraí, eu vou ficar aqui 3, 4 dias? E fomos para uma cidade que não é tão turística, né, durante a semana. Então, Priscila, eu vou montar um grupo de amigas, e o meu nicho são advogadas. Quem interessava, por exemplo, em algumas lojas, a loja escolhida da vez foi a Michael Kors, e de repente passei o dia lá, trouxe não sei quantas bolsas dentro do limite, tá, gente? Dentro do limite. Davi também com a sua cota, o namorado com a cota, e foi muito legal. E engajamos o Davi. O Davi, exatamente. Entendeu? Tipo, trouxemos pra ele um senso de responsabilidade. Então, assim, o que eu quis trazer a Ju para que vocês se inspirem, e assim, gente, ela lucrou bem, eu não vou abrir os valores dela aqui, mas eu sei que ela acabou lucrando, e o Davi também. O Davi conseguiu comprar o celular dele e o videogame. Com o lucro dele, da parte dele, da empresa. Gente, aqui só um adendo que não tem nada a ver, não dê nada de graça para seus filhos. Eles têm que dar valor. Então, assim, para ele foi uma experiência do quanto que ela é difícil, eu tenho que trabalhar para poder ter meu videogame, mas lucrou. Então, assim, por que eu quis ela aqui? Primeiro, as pessoas têm muita crença de escassez. A Ju já teve essa crença. Sim, muito. Medo e tal. Hoje, gente, ela fez um negócio pra engajar o filho dela. E deu super certo. Em janeiro tem de novo, porque agora eu gostei, gente. Eu tô de férias, estarei de férias no recesso. Por que não? Tem viagem marcada de novo. Aí, né, vamos pôr a empresa do Davi pra rodar. Vamos também advogada, agora empresária. Entendeu? Já é uma nova pessoa. Muito legal. Então, tudo que ela põe a mão começou a florescer. Ela deixou de ser uma pessoa escassa, porque quem é escasso não é escasso só do dinheiro, é escasso na vida. Não tem relacionamentos bons, não tem nada, é escasso. Tudo que hoje ela põe a mão, depois de curada, floresce. E ela tá com a vida florescendo cada dia mais. Cada dia uma flor nova, cada dia uma etapa. E a gente aprende a olhar para si e entender os desafios, entender o funcionamento da nossa mente. Falou, peraí, por que eu tô agindo assim? E aí faz uma reflexão para uma nova conduta. E eu falo muito que pessoas feridas sangram em cima de pessoas, né? E pessoas curadas acabam curando pessoas. Eu acompanhei algumas turmas da Ju e vi os agradecimentos. Pessoas que tinham travas imensas, né? Falando pra ela, você mudou minha vida. Então, assim, quando você se cura, você atinge todo o sistema que está em torno de você. Então, assim, eu gostaria que vocês se inspirassem nisso. E quem já viveu dores semelhantes e está num lugar de eu não consigo sair daqui, gente, tem hora que eu falo, Ju, agora você vai... Às vezes ela me bate foto ainda das planilhas financeiras dela. Quando ela bate uma meta, ela bate a foto e me manda. Entendeu? Por quê? São vitórias, são conquistas. E ela não imaginava chegar. Se ela chegou, qualquer um de vocês. Verdade. O ponto de partida é sempre do zero. Então eu falo, gente, se eu conseguir, isso pra tudo, se eu conseguir fazer audiência não tendo experiência, eu sei das dores, você também consegue. Se eu conseguir sair de tanta escassez para quem mexeu no lixo, você também consegue. Se eu consigo dar amor com tantas feridas e ressignificar isso, você também consegue. Então é sempre esse estímulo, porque aquelas dores têm marcas, mas me impulsionam isso. Eu consegui, eu quero que as pessoas consigam. É um ciclo de que eu quero, foi bom pra mim. E quando é bom pra gente, a gente transborda.
Eu tenho muito orgulho dela, gente. Então, quem gostou, segue, passa o seu Instagram. Audiência trabalhista de A a Z. E eu me emociono, porque eu também tive que curar minha vida para poder curar da Ju, e eu vejo ela curando outras pessoas, e é assim que a cura se expande. Tenho muito orgulho de você. Eu também tenho. E quem quer ser impactado por mais histórias como essa, quem quer entender mais do comportamento humano, quem quer mudar de vida, se inscreve, curte, ative as notificações que eu vou estar aqui com vocês. Obrigada. Deixou seu Instagram? Deixei, Audiência Trabalhista de A a Z. Vamos colocar também da nova empreendedora? Põe. JD Importados, _ EUA, alguma coisa assim. Mas a gente vai pôr o link pra vocês. Vai pôr. É isso, gente.